A mulher do caixa nem me encara. Continua passando as compras de outra pessoa. O segurança dá um passo à frente, grande demais para aquele corredor apertado. Depois não existe aqui. O senhor está atrapalhando. As pessoas atrás de mim desviam o olhar. Uma criança puxa a mãe pela blusa. Sinto o estômago queimar de fome e vergonha. Minha mão fecha mais forte na moeda, como se ela pudesse virar alguma coisa diferente. Eu já tive dinheiro. Eu trabalhava aqui perto. Digo isso sem saber por quê. Talvez para mim mesmo. O segurança suspira, impaciente. Todo mundo aqui já teve alguma coisa, amigo. Agora anda. Dou 2 passos para fora. O calor do dia me acerta no rosto. A porta fecha atrás de mim com um estalo seco. Fico ali parado, olhando meu reflexo torto no vidro. Barba por fazer, olhos fundos, um homem que eu não reconheço mais. Sento na calçada, encosto a testa nos joelhos e deixo a moeda cair no chão. Ela rola, faz barulho, para longe de mim. Se eu cheguei a esse ponto, em que momento da minha vida eu me perdi? E quem será que ainda me vê agora? Assina aqui, doutor. A caneta desliza firme na minha mão. A mesa é de vidro, fria, e reflete meu relógio caro, pesado no pulso. Do outro lado, o homem do banco espera em silêncio, coluna reta, sorriso treinado. Pela janela do escritório, o sol da manhã bate nos prédios vizinhos e deixa tudo claro demais, quase agressivo. Eu gosto disso. Luz, controle, previsibilidade. Pode deixar que eu resolvo isso ainda hoje. Digo sem olhar para ele. Minha voz sai segura, acostumada a encerrar conversas. Quando me levanto, o secretário já está de pé, abrindo a porta antes mesmo de eu pedir. No corredor, gente para, cumprimenta, chama meu nome com respeito. Alguns até abaixam um pouco a cabeça. Eu caminho rápido, como quem sempre chega atrasado para algo importante, mesmo quando não está. No estacionamento, o motorista espera ao lado do carro preto, recém-lavado. Um homem mal vestido se aproxima, camisa desbotada, sandália gasta. Estende a mão. Doutor, qualquer ajuda? Nem diminuo o passo. Agora, não. A porta se fecha com um som seco. O carro arranca. No retrovisor, ele fica pequeno, parado no meio do sol, mão ainda suspensa no ar. Sinto um incômodo rápido, como um grão de areia no olho. Passa. O dia segue cheio. Almoço em restaurante caro, prato bonito demais para matar fome. Conversas altas, risadas fáceis. Um garçom deixa cair um talher perto da mesa. Pede desculpa. Olho de relance, impaciente. Mais atenção. Ele cora, abaixa a cabeça, volto ao celular. Mensagens, números, compromissos. Tudo responde ao meu toque. Na saída, uma mulher com uma criança no colo está sentada na calçada. A menina segura um copo plástico com algumas moedas. O sol bate forte, a criança sua, o cabelo grudado na testa. A mulher canta baixinho, desafinada, algo que fala de esperança. Não escuto direito. Só sei que me irrita aquele som fraco no meio da minha pressa. Esse povo devia trabalhar. Alguém comenta ao meu lado. Concordo com um aceno. À tarde, passo em casa só para trocar de roupa. A sala é grande demais para o silêncio que mora ali. Quadros caros nas paredes, sofá que quase não uso. A empregada me avisa que a vizinha do andar de baixo passou ali mais cedo. Ela pediu oração pelo marido, senhor. Solto um riso curto. Oração não paga conta. Ela fica sem graça, murmura um sim, senhor, e some para a cozinha. Olho o meu reflexo no espelho do corredor. Terno alinhado, barba feita, olhar firme. Um homem que venceu. É isso que eu vejo. No caminho para o último compromisso do dia, o trânsito para. Um carro velho enguiçou no cruzamento. Motorista tentando empurrar sozinho, suor escorrendo pelo rosto, buzinas, xingamentos. Eu bato no volante irritado. Chama um guincho. Grito pela janela sem saber se ele escuta.
por alguns segundos nossos olhos se cruzam. Ele não responde, só empurra o carro com tudo que tem. Alguém desce de outro veículo e vai ajudar, depois outro. Aos poucos o carro sai da frente. O sinal abre, o trânsito anda. Eu sigo em frente. À noite, já em casa, jogo a chave sobre a mesa e afrouxo a gravata. O silêncio volta a ocupar tudo. Pego um copo de uísque, sento na poltrona e ligo a TV sem prestar atenção. As imagens passam, mas minha cabeça está longe. Penso no homem do estacionamento, na criança da calçada, no motorista suado. Rostos que cruzaram meu dia como obstáculos, nunca como gente. Bebo um gole grande. O gosto é forte, conhecido. Me acalma. Naquele momento, eu tinha tudo: dinheiro, respeito, portas abertas. E mesmo assim, alguma coisa dentro de mim já estava dura, fechada, como se eu tivesse aprendido a não enxergar o que não combinava com a vida que eu escolhi viver. A primeira ligação veio no meio da manhã, enquanto eu analisava números na tela. O telefone vibrou insistente. Um nome que eu não atendia fazia semanas. Ignorei. Voltei para os gráficos. Tudo parecia sob controle, mas alguma coisa não fechava direito. Uma planilha travou, um valor não bateu. Respirei fundo, irritado comigo mesmo por um erro tão básico. Na reunião da tarde, o clima estava diferente. Gente que antes ria alto, agora falava pouco. Um dos sócios evitava meu olhar. Quando questionei um atraso, ele pigarreou, desconversou. "O mercado está instável", disse mexendo na aliança. Eu ri, curto, seco. Instável para quem não se preparou. Mas a frase caiu no vazio. Ninguém concordou, ninguém discordou. Só anotaram. À noite, minha irmã apareceu sem avisar. Ficou parada na porta da sala, olhando em volta como quem visita um lugar estranho. "Você nunca vem mais em casa?", ela disse. "Trabalho", respondi, abrindo a geladeira. Ela me observava como se eu fosse outro. "A mãe perguntou de você. Depois eu ligo." Não liguei. Nem naquele dia, nem nos outros. As semanas passaram assim, silenciosas. Pequenas coisas saindo do lugar. Um investimento que não rendeu. Um cliente antigo que cancelou. Um funcionário bom pedindo demissão. Nada grande o suficiente para assustar, mas tudo junto formando um peso invisível no peito. Comecei a dormir mal. Acordava cansado, mesmo depois de horas na cama. O uísque já não relaxava. A casa parecia maior, mas vazia. Quando cheguei uma noite, encontrei a empregada sentada à mesa, olhos vermelhos. "Meu filho foi internado", ela disse, segurando o avental. "Se o senhor puder..." Interrompi com um gesto. "Depois a gente vê isso." Ela assentiu, mas algo no rosto dela mudou. Não era raiva, era desistência. No trabalho, forcei decisões. Acelerei processos. Ignorei alertas. Meu orgulho falava mais alto do que qualquer cautela. Eu precisava provar, para mim e para os outros, que ainda mandava em tudo. Até o dia em que o banco chamou. A sala era a mesma, mas o sorriso do gerente não. Ele falava com cuidado, escolhendo palavras. Eu escutava com impaciência. "É só uma fase", eu disse. "Isso se resolve." Ele não respondeu. Só empurrou alguns papéis pela mesa. Assinei sem ler, como sempre fiz. Saí dali com a sensação estranha de ter deixado algo importante para trás, mas não parei para olhar. Em casa, sentei no escuro. Não liguei a TV. Fiquei ali, imóvel, sentindo um vazio que não tinha nome. Eu ainda tinha dinheiro, ainda tinha status, mas alguma coisa dentro de mim já tinha ido embora, e eu fingia não perceber. O dia estava claro demais quando tudo começou a ficar mais pesado. Parei o carro perto de uma obra, descendo para resolver um problema rápido. O cheiro de cimento, poeira no ar, homens suados carregando sacos. Um deles me chamou. "Doutor, cuidado aí." Olhei de relance. Um pedaço de ferro passava perto demais. Afastei-me, irritado. Presta atenção no que está fazendo." Ele não respondeu. Só assentiu e voltou ao trabalho. Enquanto falava ao telefone,
Senti alguém se aproximar. Era outro trabalhador, mais velho, rosto marcado, mãos calejadas. Me ofereceu uma garrafa de água. "O sol tá forte." "Não preciso", respondi seco. Ele deu de ombros. Só pensei em ajudar. Continuei a ligação, andando de um lado para o outro. Quando desliguei, ele ainda estava ali, sentado num bloco de concreto, bebendo água devagar. "O senhor parece cansado", disse, sem malícia. "Você não faz ideia", respondi, quase por impulso. Ele sorriu de leve. "Às vezes a gente carrega peso demais sozinho." A frase me irritou. "Olha, eu não te perguntei nada." Ele assentiu, sem se ofender. Ficou em silêncio. "Antes de eu ir embora", falou baixo, "tem uma igreja ali na esquina. Às vezes parar um pouco ajuda." Ri, alto demais. "Não tenho tempo para isso." Entrei no carro e bati a porta. Arranquei com força. No retrovisor, vi ele fazer o sinal da cruz, rápido, simples, e voltar ao trabalho. Mais tarde, já no fim do dia, parei num sinal. Um homem atravessava devagar, apoiado numa muleta improvisada. Quase buzinei. Algo me fez segurar. Ele me olhou, agradeceu com a cabeça. No pescoço, um cordão gasto com um crucifixo pequeno. Cheguei em casa irritado comigo mesmo, com o trânsito, com o dia. Joguei a pasta no sofá. Ao abrir, alguns papéis caíram no chão. Entre eles, um panfleto amassado. Não lembrava de ter pego aquilo. Dizia algo sobre ajuda, sobre descanso, sobre alguém que caminha junto. Amassei e joguei no lixo. Naquela noite, deitei sem apagar a luz. O rosto do trabalhador da obra voltou à minha cabeça. A voz calma, o olhar firme. Afastei o pensamento. Virei para o lado. Eu ainda não tinha perdido tudo, mas já estava perdendo a capacidade de enxergar quando alguém estendia a mão. No almoço de sexta, cheguei atrasado e a mesa já estava quase vazia. Risadas baixas, celulares na mão, conversas paralelas. Quando me aproximei, alguém puxou a cadeira devagar demais. Sentei e senti o silêncio cair por um segundo, como se eu tivesse quebrado alguma regra invisível. "E aí, fechou aquele negócio?" Alguém perguntou sem olhar. "Tá andando", respondi. Ninguém comentou. Um amigo antigo, daqueles que me ligavam todo dia, levantou dizendo que precisava resolver algo. Outro recebeu uma ligação e se afastou. Fiquei ali, mexendo na comida fria, sentindo um peso estranho no peito. A conta veio rápido. Dividiram sem discutir. Paguei a minha. Pela primeira vez, doeu. No trabalho, a porta do meu escritório ficou mais tempo fechada. Chamadas não retornadas. E-mails objetivos demais. Um funcionário passou por mim no corredor e fingiu não me ver. Chamei pelo nome. Ele se virou constrangido. "Depois a gente fala." Depois nunca veio. Minha irmã parou de insistir. As mensagens ficaram curtas. A mãe mandou um áudio dizendo que estava tudo bem, mas a voz tremia. Eu respondia com emojis, como quem joga água fria num incêndio. Num evento do setor, um conhecido fez piada alta. "Cuidado, hein? Até os gigantes tropeçam." Riram. Eu sorri de canto, engoli seco. O copo na minha mão parecia pesado demais. Alguém cochichou ao passar. Eu ouvi meu nome, fingi não perceber. Quando o convite para reuniões importantes deixou de chegar, percebi que estava cercado de gente. E mesmo assim, sozinho. Era como se o chão tivesse recuado 1 centímetro por dia, sem barulho, até eu ficar suspenso no ar. A primeira humilhação pública veio no banco. Fila longa, ar-condicionado fraco. Quando chegou minha vez, a atendente digitou, franziu a testa e chamou o gerente. Ele falou baixo, mas não baixo o suficiente. "Precisamos rever isso." As pessoas atrás de mim se aproximaram, curiosas. Senti o rosto queimar. Assenti, peguei os papéis e saí. Do lado de fora, o sol parecia me empurrar de volta para a calçada. Comecei a vender coisas.
Primeiro as menos importantes, depois as que eu jurava não tocar. O carro foi embora numa tarde clara, o homem conferindo tudo com cuidado. Assinei e fiquei olhando o veículo sumir na esquina. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Passei a andar a pé. Descobri que a cidade tem cheiros diferentes quando você caminha. Mercado barato com cheiro de fruta passada, farmácia lotada, gente reclamando do preço do arroz. Entrei num desses mercados com uma lista curta e uma nota dobrada no bolso. Escolhi marcas que eu nunca tinha visto. Comparei preços. O caixa perguntou se eu queria sacola. Hesitei. Disse não. Na fila do hospital público, sentei num banco de plástico. Uma senhora segurava exames amassados. Um homem tossia sem parar. Uma criança dormia no colo da mãe, babando, cansada. Olhei aquilo tudo como quem assiste a um filme sem som. Até a dor alheia me parecer rotina. Um senhor ao meu lado puxou conversa. Demora, mas atende. Assenti. Ele contou da cirurgia, do medo, do neto. Falava simples. Ouvi mais do que falei. Quando chamaram meu nome, levantei com um nó na garganta que eu não entendia. Passei a sentar em bancos de praça. O dia claro, árvores ralas, gente indo e vindo. Observei mãos calejadas, olhares cansados, risadas breves. Uma mulher dividiu um pão com o filho. Um homem dormiu com a mochila como travesseiro. A rua ensinava sem pedir licença. Mesmo assim, eu resistia. Quando alguém se aproximava oferecendo conversa, eu fechava o corpo. Quando uma igreja distribuía sopa, eu passava direto. Dizia para mim mesmo que era fase, que eu ia dar a volta por cima. O orgulho se agarrava em mim como espinho. Uma tarde, o trabalhador da obra reapareceu na minha memória. Coincidência ou não, encontrei alguém parecido perto do mercado. Ele me reconheceu. Tudo bem? Tudo, menti. Ele me ofereceu um café numa garrafa térmica. Esquenta. Olhei o copo descartável. Recusei. Não preciso. Ele não insistiu. Bebeu o dele e falou de trabalho, de fé, de descanso. Eu ouvi com a cabeça longe. Quando mencionou ajuda, cortei. Cada um com seus problemas. Ele assentiu, com tristeza. Às vezes, aceitar ajuda é coragem. Fui embora antes que a frase entrasse em mim. À noite, deitei cansado de andar. O corpo doía. A cabeça não desligava. Eu ainda acreditava que estava no controle, mesmo com tudo escapando pelos dedos. O desespero batia à porta e eu trancava por dentro, com a chave do orgulho. A carta estava em cima da mesa quando cheguei. Envelope pardo, meu nome escrito sem cuidado. Não precisei abrir para saber. Sentei devagar, como se o corpo já soubesse que não tinha mais para onde correr. Quando rasguei o papel, a palavra desocupação saltou antes de qualquer explicação. O prazo era curto. Curto demais para alguém que não tinha mais nada de reserva. Levantei e andei pela casa vazia. Os quadros já tinham ido embora. O sofá também. O eco dos meus passos era a única coisa que ainda me pertencia. Abri o armário e restavam poucas roupas, todas penduradas juntas, como se também tivessem medo de se espalhar. Peguei uma camisa antiga, amarrotada, e passei a mão pelo tecido. Era estranho como tudo que um dia pareceu eterno, agora cabia numa mala pequena. No dia da saída, ninguém apareceu. Nem vizinho curioso, nem amigo solidário. O porteiro evitou meu olhar quando entreguei a chave. Desci as escadas carregando a mala, sentindo o peso de cada degrau. Do lado de fora, o sol batia forte, indiferente. Olhei o prédio uma última vez. Ali eu tinha sido alguém. Agora, era só mais um homem parado na calçada, sem endereço. Fui andando sem rumo. O dinheiro que sobrou mal, pagava alguns dias num quarto simples. O telefone parou de tocar de vez. Quando toquei em alguém, foi para pedir informação. Quando ouvi meu nome, foi na boca de gente que não me reconhecia mais. Entrei num bar barato para beber algo e tentar esquecer. Pedi o mais barato,
O dono me olhou dos pés à cabeça antes de servir. 2 homens na mesa ao lado cochicharam. Um deles riu. A vida cobra. Bebi rápido. O gosto desceu queimando. Saí antes que a vergonha virasse briga. À noite, deitado num quarto alugado, paredes finas, ouvi discussões do outro lado. Gente reclamando da vida, do dinheiro, da dor. Fechei os olhos e senti um medo que nunca tinha sentido. Medo de acordar. Medo de continuar existindo daquele jeito. Chorei em silêncio, com o rosto enterrado no travesseiro fino, tentando não fazer barulho. No dia seguinte, acordei cedo e fui embora antes do dono do lugar aparecer. Andei até cansar. Sentei numa calçada e encostei a cabeça no joelho. Pela primeira vez, pensei que talvez eu tivesse passado do ponto de retorno. Não tinha mais nome, nem função. Só um corpo andando pela cidade. Foi ali, naquele fundo absoluto, que eu percebi. Eu tinha perdido tudo de verdade. Não era mais dinheiro ou casa. Era a ideia de quem eu era. Caminhei até um hospital público porque o peito doía e eu precisava sentar. O saguão estava cheio. Gente em cadeira de rodas, mães com crianças no colo, idosos esperando. Sentei num canto, tentando não chamar atenção. O cheiro de desinfetante misturado com suor me embrulhou o estômago. Uma capela pequena ficava ao lado do corredor, porta aberta, algumas cadeiras de madeira. Entrei sem pensar, não por fé, por cansaço. Sentei no fundo, cabeça baixa, mãos entrelaçadas, sem saber por quê. Uma senhora rezava baixinho na frente, um homem chorava em silêncio, rosto escondido. Fiquei ali, olhando para o chão. O barulho do hospital parecia distante. Em algum momento, senti uma presença ao meu lado. Alguém sentou sem fazer barulho. Não falou nada. Não me tocou. Mas era como se o ar tivesse ficado mais leve. Levantei o rosto devagar. Um homem simples, roupa clara, olhar firme e manso ao mesmo tempo. Não tinha nada de extraordinário, e ainda assim tudo nele chamava a atenção. Ele me olhou como ninguém tinha olhado em anos, sem pressa, sem julgamento. Eu tentei desviar, mas não consegui. Senti algo quebrar por dentro, como uma parede caindo sem barulho. Você não precisa carregar isso sozinho, ele disse baixo. A voz não ecoou. Ela ficou. Desceu fundo. Eu abri a boca para responder, mas só consegui respirar fundo. As lágrimas vieram sem aviso. Chorei ali, sem me esconder. Ele não se afastou. Ficou. Não houve sermão. Não houve promessa fácil. Só aquele silêncio cheio, que parecia entender tudo o que eu nunca consegui dizer. Em algum momento, ele colocou a mão no meu ombro. Um gesto simples, mas que me sustentou inteiro. Quando levantei a cabeça de novo, ele já não estava ali. A cadeira ao lado estava vazia. A senhora continuava rezando. O hospital seguia barulhento, mas alguma coisa tinha mudado. Saí da capela com as pernas tremendo. O mundo era o mesmo, mas eu não. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível, nem sozinho. Algo tinha me encontrado onde eu nunca pensei em procurar. Saí do hospital andando devagar, como se o corpo estivesse aprendendo um ritmo novo. O sol do fim da manhã batia nas paredes claras, gente passando apressada, ambulâncias chegando. Tudo normal. Dentro de mim, não. Cada passo parecia puxar uma lembrança antiga, cenas que eu sempre empurrei para longe. O homem do estacionamento, a criança na calçada, o trabalhador da obra, a senhora da oração. Um fio invisível ligava tudo, e eu nunca tinha querido ver. Sentei num banco de concreto do lado de fora e fiquei olhando minhas mãos. As mesmas mãos que assinaram papéis sem ler, que afastaram gente simples, que se fecharam quando alguém tentou ajudar. Um aperto subiu do estômago para o peito. Não era só tristeza, era reconhecimento. Como se uma luz acendesse num quarto que eu mantive trancado por anos. Lembrei do dia em que ri do convite para a igreja, do panfleto que joguei fora, do café recusado. Cada recusa agora pesava diferente.
Não como culpa vazia, mas como entendimento. Eu não tinha sido azarado. Eu tinha sido orgulhoso. A queda não foi um acidente. Foi um caminho que eu escolhi passo a passo, sempre virando o rosto quando a vida tentava me parar. As lágrimas vieram de novo, sem aviso. Não escondi. Chorei sentado ali, gente passando, alguns olhando, outros não. Pela primeira vez, não senti vergonha. Senti alívio. Falei baixo, sem palavras bonitas, sem ensaio. Eu entendi. Tarde, mas entendi. Não ouvi resposta. Não precisei. O silêncio me envolveu como um abraço firme. Não era magia. Era verdade. A verdade é que me quebrou inteiro para depois me juntar de outro jeito. Levantei e fui andando até cansar. Cada esquina parecia devolver um pedaço do que eu vivi. Entrei num mercado pequeno, desses de bairro. O cheiro de pão quente me acertou em cheio. Olhei os preços, contei moedas. Não senti raiva, só aceitei. Peguei o básico e fui pro caixa. A moça sorriu. Bom dia. Bom dia, respondi, olhando nos olhos. Foi simples, mas algo mudou ali. Nos dias seguintes, comecei a frequentar a capela do hospital. Não todo dia, quando dava. Sentava no fundo, escutava. Às vezes falava, às vezes só ficava quieto. Conheci gente que carregava dores maiores que a minha. Gente que sorria mesmo assim. Um senhor me ofereceu um pão depois da oração. Come. Aceitei. Sem explicação, sem resistência. Arrumei um lugar fixo para dormir numa pensão simples. O quarto era pequeno, mas tinha janela. A dona, uma mulher de voz firme, perguntou se eu estava trabalhando. Ainda não. Vai achar. Não soou como promessa vazia, soou como cuidado. Comecei a pedir ajuda. No começo, a palavra travava na garganta. Parecia que eu ia desaparecer se dissesse, mas pedi. No balcão de um restaurante por um bico. Numa obra para carregar material. No mercado, para deixar pagar depois. Nem sempre deu certo. Às vezes ouvi não. Outras, sim. Cada sim reconstruía algo que eu achava perdido. Minha dignidade não vinha mais do dinheiro. Vinha da honestidade com que eu me apresentava ao mundo. Um dia, encontrei o trabalhador da obra de novo. Ele me reconheceu na hora. E aí? E aí? Respondi. Contei um pouco da minha história. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, me deu um copo de água. Nunca foi tarde. Sorri, com os olhos cheios. Passei a ajudar como dava, servindo sopa, limpando cadeiras, escutando histórias. Pequenas decisões guiavam meus dias. Acordar cedo, não mentir, não virar o rosto, orar mesmo sem saber as palavras certas. A fé não veio como explosão. Veio como prática, como escolha diária de não voltar a ser quem eu fui. Eu ainda tinha medo, ainda doía, mas agora eu não andava mais sozinho. Aprendi a pedir sem vergonha, aprendi a receber sem me sentir menor. E aos poucos, fui entendendo que tudo aquilo não era o fim da minha história. Era o começo de uma vida onde eu finalmente enxergava quem sempre esteve comigo. A primeira coisa que mudou foi o jeito de comer. Não o que eu comia, mas como. Num fim de tarde quente, sentei numa mesa de plástico em frente a uma igreja pequena. O prato era simples: arroz, feijão, um pedaço de frango. Nada sofisticado. Mesmo assim, quando levei a primeira garfada à boca, senti um nó na garganta. Não era o sabor. Era o fato de alguém ter preparado aquilo pensando em mim, sem me conhecer. Uma mulher sentou ao meu lado e empurrou um copo de suco. Bebe. Tá gelado. Bebi devagar. O frio desceu rasgando o calor do dia. Olhei em volta, gente conversando, rindo baixo, dividindo comida como se fosse normal. E talvez fosse. Só não era pra mim antes. Eu sempre comi sozinho, mesmo cercado de gente. Um homem contou uma piada sem graça. Rimos assim mesmo. Outro falou da dor no joelho. Uma senhora reclamou do preço do gás. Ninguém perguntava o que eu tinha sido. Só quem eu era ali. Voltei outros dias. Comecei a ajudar a arrumar as mesas,
recolher pratos, varrer o chão. O corpo doía, mas a cabeça ficava leve. Um garoto me perguntou se eu sabia consertar uma tomada. Disse que não, mas tentei. Não funcionou. Rimos. À noite, sentado no quarto simples, pensei em tudo que já tive. O silêncio agora era diferente. Não doía. A riqueza que eu sentia não cabia em números. Cabia em gestos, em nomes aprendidos, em histórias ouvidas sem pressa. Num domingo, sentei no banco da praça com um pão dividido em 2. Dei metade a um homem que tremia de frio mesmo com o sol alto. Ele agradeceu como se fosse um presente raro. Talvez fosse. Comecei a entender que sucesso não era ser servido. Era servir. Não era ser visto. Era ver. Os dias seguiram. Alguns bons, outros difíceis. Mas todos cheios de sentido. Houve uma manhã em que passei em frente ao prédio onde morei. Não parei. Continuei andando. Não senti raiva, nem saudade. Só reconhecimento. Aquela vida não me pertencia mais. Arrumei um trabalho fixo, simples, pesado. O primeiro salário foi pequeno. Segurei o envelope na mão por alguns segundos antes de abrir. Não senti frustração. Senti orgulho. Um orgulho limpo, sem comparação. A dona da pensão perguntou se eu queria trocar de quarto por um pouco maior. Agradeci, mas disse que não precisava. Ela me olhou surpresa. Eu sorri. Comecei a dizer não para algumas coisas. Não para atalhos. Não para mentiras fáceis. Não para voltar a ser quem eu fui. A fé não gritava dentro de mim. Ela sussurrava. Me chamava para escolhas pequenas, diárias. Acordar cedo, cumprir o combinado, pedir desculpa quando errava. Um dia, encontrei alguém que me reconheceu do passado. Olhou minhas roupas simples, o jeito diferente de falar. Você podia tentar voltar. Balancei a cabeça. Eu já voltei, só não é para lá. Fui entendendo que reconstrução não é repetir. É aceitar que certas portas se fecham para sempre e agradecer por isso. O passado virou aprendizado, não objetivo. Quando ajudei um homem a carregar sacolas até o ponto de ônibus, ele me chamou de amigo. A palavra ficou ecoando. Amigo. Algo que eu não ouvia havia anos. Houve dias em que a dúvida tentou voltar, em que o medo cochichou. Nesses dias, eu lembrava do silêncio da capela, do olhar que não me cobrou nada, e seguia. Com o tempo, comecei a enxergar minha história inteira com outros olhos. Cada queda, cada recusa, cada porta fechada. Jesus não apareceu só no fundo do poço. Ele esteve na beira da calçada, no café recusado, no panfleto jogado fora, no trabalhador da obra, no banco do hospital. Ele esteve quando eu virei o rosto, quando eu ri, quando eu disse não. E mesmo assim, ficou. Essa verdade não me esmagou, me levantou. Entendi que eu nunca caminhei sozinho, só caminhei distraído. Hoje, quando sento na praça ao fim do dia, vejo a cidade passar como quem vê a própria vida. Gente apressada, gente cansada, gente perdida. Não me sinto acima, nem abaixo. Me sinto parte. Se alguém me pergunta quem eu sou, respondo simples. Um homem em reconstrução. Um homem que perdeu tudo e por isso mesmo encontrou o que não se perde. A perda não chegou gritando. Ela entrou quieta, tirando aos poucos o que eu achava essencial. Primeiro o excesso, depois o conforto, depois a certeza. Só mais tarde entendi que ela não veio para me punir, mas para me ensinar. Na época doeu como se fosse castigo. Hoje, vejo como correção. Eu aprendi que orgulho não é só se achar melhor que os outros. Orgulho é achar que não precisa de ninguém. É confundir independência com isolamento. Eu me escondi atrás de cargos, números, sobrenomes fortes. Tudo isso me deu aplauso, mas não me deu abrigo quando a noite chegou dentro de mim. Quando perdi o dinheiro, achei que tinha perdido o meu valor. Foi aí que percebi o erro. Meu valor nunca esteve no que eu tinha, mas no que eu era capaz de fazer com o que me sobrava.
Quando só sobrou o básico, apareceu o essencial. A dor me ensinou a escutar. Antes, eu só esperava minha vez de falar. Agora, eu escuto histórias que não vão parar em lugar nenhum, além do coração de quem conta. E isso basta. A dor me ensinou a respeitar o tempo do outro, o silêncio do outro, a fé do outro. Aprendi que status cria distância. Humanidade cria ponte. O dinheiro compra acesso, mas não compra permanência. As pessoas ficam quando se sentem vistas, não impressionadas. Eu impressionei muita gente, mas só fui visto quando deixei de tentar ser alguém. A perda me mostrou que pedir ajuda não diminui ninguém. Pelo contrário, aproxima. Quando eu pedi, abri espaço para que outros também pedissem. Criou-se algo que eu nunca tive antes. Troca verdadeira. Descobri que redenção não é apagar o passado. É dar a ele um novo sentido. Eu não renego quem fui. Eu compreendo. Aquele homem precisava cair porque não sabia se ajoelhar. Precisava perder porque confundia posse com identidade. Se alguém que ainda confia só no dinheiro me ouvisse agora, eu não apontaria o dedo. Eu sentaria ao lado. Diria que o dinheiro resolve muita coisa, sim, mas não resolve o vazio de deitar a cabeça no travesseiro e não reconhecer a própria alma. Não resolve o medo de ser esquecido quando o telefone para de tocar. Não resolve a solidão disfarçada de agenda cheia. A perda me ensinou que fé não é fuga. É enfrentamento. Ela não me tirou da realidade, me jogou dentro dela. Me fez encarar quem eu era sem maquiagem. E me mostrou que ainda assim eu podia ser amado. Hoje, quando erro, eu assumo. Quando acerto, eu agradeço. Não vivo mais para provar nada. Vivo para permanecer inteiro. A perda levou meus excessos e me devolveu humanidade. Eu caminho pela cidade sem pressa. Vejo vitrines, prédios altos, carros caros. Não sinto inveja. Também não sinto desprezo. Só entendo que tudo isso é passageiro. Já estive lá. Já saí e continuo aqui. Ser humano, no fim, é isso. Cair, aprender, continuar. Hoje eu acordo cedo, não por obrigação, mas por gratidão. O corpo ainda dói às vezes. O bolso nem sempre acompanha o mês. Mas a paz. Uma paz simples que não depende de saldo nem de aprovação. Eu trabalho, ajudo, escuto. Às vezes erro, às vezes acerto. Não carrego mais o peso de ter que ser extraordinário. Ser inteiro já é suficiente. Não sou mais o homem rico que eu fui. Também não sou definido pela pobreza que atravessei. Sou o intervalo entre uma coisa e outra. Sou alguém que entendeu que a vida não é sobre subir ou descer, mas sobre perceber quem caminha ao nosso lado em cada trecho. A fé que eu vivo hoje não precisa de palco. Ela aparece quando eu divido o pão. Quando seguro a porta, quando fico, quando não viro o rosto. Ela mora nos detalhes, onde antes eu nunca olhava. Eu sigo em frente sem prometer finais perfeitos. A estrada continua, com dias claros e outros difíceis. A diferença é que agora eu sei que nunca estive abandonado. Só distraído. Nem rico, nem pobre. Apenas humano. E isso, hoje, é mais do que suficiente. A estrada me ensinou que a vida não avisa quando vai mudar de faixa. Às vezes, a gente acelera achando que está no controle, e é justamente quando perde tudo que aprende a enxergar quem sempre caminhou ao nosso lado. Nem toda perda é fim. Algumas são começo disfarçado. E seguir em frente não é voltar a ser quem a gente era, mas aceitar quem a gente está se tornando. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um comentário, compartilha com alguém que pode precisar ouvir isso hoje e aperta o like como um sinal de que essa caminhada fez sentido para você também. E se quiser continuar recebendo histórias assim, se inscreve. Não como um clique qualquer, mas como quem decide seguir junto por mais alguns quilômetros dessa estrada. Agora me diz, quantas vezes na sua própria caminhada Jesus esteve ao seu lado enquanto você olhava para outro lugar?